Bom, vamos lá. Vamos começar aqui com essa polêmica que aconteceu hoje aí no STF, juntamente, eu coloquei STF Senado, porque o Alessandro Vieira é senador, então eu achei importante falar com relação a isso. Nós já sabemos que a CPI, a CPMI e a CPI, elas vêm o tempo todo gerando uma repercussão para tentar enfraquecer o STF, tá? O que é importante? O STF, claro, está sendo aí alvo de críticas por conta de toda a repercussão que teve no processo do golpe e também com relação ao caso Aster, mas a gente sabe muito bem que, afinal de contas, né, a Lava Jato começou dessa maneira, e como nós não fizemos nada muito melhor para poder blindar o STF, que é a nossa maior corte judiciária do país, a mais alta corte judiciária do nosso país, nós estamos aí até hoje pagando pelas nossas mazelas. Bom, é importante dizer também, como eu sempre deixo muito claro para vocês, de que há uma legislação já vigente em torno dos ministros. Então, essa legislação, se é tanto do interesse de Fachin e companhia que seja cumprida, então que eles o façam. Então, que eles façam esse cumprimento acontecer. E parem de simplesmente dizer que um código de conduta, que até o presidente Lula falou isso na semana passada, seria então necessário para poder cercear aí algumas ações dos ministros do STF. Bom, eles podem ser punidos, já existe legislação para isso, e o que falta é coragem e tem muita língua, né? Muita gente que fala muito para criar uma situação aí de enfraquecimento das nossas instituições. Enfraquecimento esse que beneficia apenas o Flávio Bolsonaro nesse momento e a extrema-direita. Então, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com esse discurso de agressão ao Toffoli, ao Gilmar Mendes e ao Alexandre de Moraes. Porque esse discurso interessa apenas à extrema-direita. Eu falo disso aqui todo dia, dia sim, outro também, dada a importância de nós termos isso extremamente claro na nossa cabeça. Aqui eu quero falar, então, Gilmar diz que Vieira esqueceu dos seus colegas milicianos em relatório da CPI. Vamos ver por aqui. O ministro Gilmar Mendes criticou o relatório da CPI do crime organizado, relatado pelo senador Alessandro Vieira, e disse que o parlamentar esqueceu de seus colegas milicianos. Em sessão na segunda turma, Gilmar subiu o tom. Mais cedo, o ministro já havia se manifestado pelas redes sociais sobre o relatório que propôs o indiciamento dele, além dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Gilmar afirmou que, ao saber da inclusão de seu nome, reagiu com curiosidade. E aí ele fala assim: quando viu meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador relator, neste caso eu disse, é curioso, ele, Alessandro Vieira, se esqueceu dos seus colegas milicianos, decidiu envolver o STF por ter concedido um habeas corpus, mas só esse fato narrado já demonstra o quanto nós descemos muito da escala das degradações, pontuou o ministro na tarde dessa terça-feira. Vamos lá, gente. O decano afirmou que a CPI foi instaurada para investigar o crime organizado, especialmente após o confronto entre a polícia e integrantes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro no ano passado, mas criticou a atuação da comissão. Segundo o ministro, a CPI não promoveu sequer a quebra de sigilos de milicianos ou integrantes de facções que controlam territórios no Rio de Janeiro. É chocante. Por isso, causa perplexidade de que o relator da CPI, oriundo das fileiras policiais, não tenha dirigido suas apurações para que aqueles que, abandonando o dever público, cruzaram para o lado das milícias e passaram a oprimir as próprias comunidades que deveriam proteger, disse. Vamos lá, gente. Vocês sabem como que eu sou com relação a esse assunto, né? Eu sou meio chata
com relação ao assunto crime organizado, porque é algo de meu conhecimento, é algo de meu estudo, objeto de estudo. Vamos lá. A CPI e a CPMI, seja uma comissão parlamentar de inquérito, nesse caso aqui que foi pelo Senado, ou uma comissão parlamentar mista de inquérito, que foi o caso da CPMI e do INSS, em que haviam deputados e senadores, ou seja, das duas casas legislativas, da Casa Alta e da Casa Baixa, o que a gente precisa deixar muito claro aqui? CPI tem que ter um objetivo. A CPI, ela tem que saber para onde ela vai e ela tem que saber para onde ela vem. E de onde ela vem. Para onde ela vai e de onde ela vem. Né? Vamos lá. Eu falei para vocês algumas vezes aqui de que a CPI do crime organizado, ela surgiu em razão da chacina, que o nome é esse, chacina, porque pessoas foram executadas pela polícia carioca em um paredão no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Isso é execução sumária, isso não é uma operação policial, nem aqui, nem na Casa do Chapéu, para não falar outra coisa, tá? E o Estado brasileiro tem a obrigação de punir os agentes criminosos, mas permitir com que eles passem pelo devido processo legal e tenham as suas garantias constitucionais preservadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a execução sumária, ela vai de forma contrária, em contrariedade com a Constituição Federal, visto que, se são criminosos, devem passar por um processo, devem ser condenados e cumprir um regime prisional fechado, no caso, conforme a pena determinada pelo juízo assim decidir. Segundo ponto. Terceiro ponto. A execução sumária é a barbárie. É o projeto da barbárie, em que simplesmente se colocam ali criminosos em um paredão, indistintamente se executa ali com fuzis e o que quer que seja, sem saber exatamente quem cada um daqueles ali são. Ok. A gente tem essa situação. Situação do chacina do Rio de Janeiro. Por que essa CPI? Essa CPI visa entender como o crime organizado se monta e se espalha pelos governos e pelo Estado. Afinal de contas, conforme já comentado aqui em relação à segurança pública, não só eu aqui, que sou uma entusiasta do assunto, mas por grandes especialistas de segurança pública desse país, em que, se há uma facção criminosa que atua de maneira ativa e veemente em qualquer estado que seja, brasileiro, americano, italiano, onde quer que se diga, é porque há uma permissibilidade das políticas estatais. Ou seja, existem agentes públicos que permitem que essas facções atuem. Ok. Por isso essa CPI foi institucionalizada. Por isso essa CPI foi montada, para que se deflagre, para que se permita descobrir aonde estão esses agentes públicos e como essas organizações criminosas se utilizam da máquina estatal e de empresas privadas depois para, inclusive, lavar o dinheiro do crime. É para isso que essa CPI foi montada. É simplesmente um escárnio
ter ministros do STF indiciados nessa CPI. Simplesmente porque não há nexo de causalidade. E aqui eu vou concordar com o Gilmar Mendes. Descemos muitos degraus, não sabemos onde estamos. Não sabemos. Porque aqui perdeu-se totalmente o objeto da CPI. E acho deveras interessante de que tantas pessoas estavam marcadas, convocadas, no caso convidadas, né, que aí você não tem a obrigatoriedade do comparecimento para essa CPI do crime organizado, dita CPI, e tiveram a sua presença facultativa ali por ministros que, no caso, não foram nenhum desses aqui listados como indiciados nessa CPI. Simplesmente essas pessoas foram dispensadas dos depoimentos. Por qual motivo? Pelo fato de que o envolvimento delas com o caso Master ou o envolvimento delas com a CPI do INSS não tinham conexão com facções criminosas. Por isso, elas foram dispensadas da CPI do crime organizado. Vejam que não há nexo nesse indiciamento dos ministros. Vejam que há aqui, mais uma vez, Alessandro Vieira criando um factoide para aparecer nas mídias, para querer lacrar, para enfraquecer o STF, mas aqui de maneira completamente ilegal, e a gente pode dizer imoral, pelo fato de que esse Alessandro Vieira é um grande lavajatista e, como diz o meu amigo Fernando Miller, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então, claramente, essa CPI, em que pesa em alguns momentos tenha sido conduzida de forma correta, aqui, em seu final, literalmente, não veio e não foi para lugar algum. Não cumpriu com a sua função. Então, aqui mostra uma falta de comprometimento do Alessandro Vieira em prestar um relatório que seja útil ao objeto da CPI. Ao invés disso, o que ele fez foi uma tentativa de gerar um burburinho, de gerar uma notoriedade através do indiciamento de ministros do STF. É isso que eu tenho para falar. Chega. Vergonha. Uma vergonha. Esse indiciamento é uma vergonha. Meti um Boris Casoy aqui agora, mas assim, não dá, gente. Pisou na merda de meia, como diria a Leda Leão aqui. A Leda Leão, agora eu tô levando para tudo isso. Pisou na merda de meia, Alessandro Vieira. Só isso que eu tenho para falar. Tô nervosa. Vamos lá. Boa noite. Gabriel, muito obrigada pelas membrezias. Muito obrigada aqui. Arrasou. Fechamos as membrezias, fecha a conta e passa a régua. Eu não tenho, cara. Entrou em crime organizado comigo. A minha paciência, ela, infelizmente, não dá. Não dá. É vergonhoso. Isso aqui em ano eleitoral. De novo, a gente tem que passar por isso. Ainda esses caras o tempo todo tentando emplacar uma lava-jato aqui nesse país. Faz cumprir a lei orgânica da magistratura. Por que vocês não fazem cumprir? Porque vocês nunca fizeram cumprir. Nunca fizeram. Nem seu Fachin, nem nenhum outro lavajatista que tem no STF. Nunca fizeram cumprir. Aí agora fica esse bando de deputado bolsonarista, esse senador lavajatista aí, querendo emplacar uma falta de decoro e de profissionalismo no STF brasileiro. Se não fosse o STF, nem democracia a gente tinha. Nem abrindo a boca vocês iam poder abrir. Nem vocês não iam estar podendo abrir nada.
Não ia poder abrir nem a porta da casa de vocês, porque a gente ia estar numa ditadura instituída pelo Jair Bolsonaro. Aí eu queria ver esse povo aí fazer essa festa toda, de fazer CPI, indiciar ministro do STF, ficar fazendo palhaçada, processando Alexandre de Moraes. Eu quero impeachment do Alexandre de Moraes. Gente, eu queria estar no Caribe agora, mas não dá. Infelizmente, eu não consegui. Olha, eu fico... armadilha! Armadilha, Leda! Armadilha! Na cara dura! Isso é uma palhaçada! Outra palhaçada! Não basta a absurda... É impressionante, cara, como no Brasil a gente começa a semana feliz, porque o Alexandre Ramagem foi pego pelo ICE, aí vem o Alessandro Vieira e mete uma dessa. Uma pessoa que é criminalista, que atua no setor criminal. Não lembro agora se o senador Alessandro Vieira também era delegado. Eu sei que o Fábio Contarato era delegado. Agora, eu não me lembro se ele era promotor, eu não lembro agora, eu vou pegar aqui e falar para vocês. Mas assim, gente, desculpa, na cara dura. Meter uma dessa, uma pessoa que é da área. É a mesma coisa que eu vi aqui para vocês, eu que já estou em processo criminal, virar aqui para vocês e falar assim, é a mesma coisa, da minha internet tá até caindo hoje aqui, tanto que eu tô gritando. É a mesma coisa que eu vim aqui falar bandido bom é bandido morto. Tem que, fuzilar mesmo, meter no paredão, dedo no rabo e gritaria. É a mesma coisa que eu vim aqui falar isso. Sabe? Linha de casói total, assim. Era delegado, né? Era delega, que nem o Fabiano Contarato. O Fabiano Contarato, para quem não lembra, aquele do brinquinho, assim. Do óculos e do brinquinho, mais carequinha. Gente, olha, esse prepare bebida escândalo maior master com pastores. Não, Gente, olha, 2026, se eu não fizer a passagem apresentando esse programa, já vai ser uma boa. Porque, olha, isso aqui... Bom, eu vou colocar o vídeo do Gilmar, já que nós estamos falando disso, falando isso, né? Do Gilmar. Quem definiu bem foi Marcelo. Lobo em pele de cordeiro. Não adianta. Entendeu? Delega, né? Ele era delega. Que nem o Fabiano. Eu vou colocar o vídeo aqui do Gilmar. Já vamos continuar aqui. Eu acho que tem nessa filmagem, né, gente? Desculpa, eu sou meio retrô. Nessa reportagem aqui que eu mostrei para vocês, eu acho que já tem. Deixa eu ver se eu consigo passar. Vamos lá. Diante do episódio recente envolvendo a proposta tacanha de indiciamento de ministro do Supremo e também do Procurador-Geral no âmbito da CPI do crime organizado. E o faço com a serenidade que o momento exige, mas com a firmeza que a defesa da instituição, tudo isso tem ocorrido, com vazamentos seletivos de documentos pela CPI e a construção de narrativas apressadas em torno de fatos ainda sob apuração, indicam que essa dinâmica se insere num movimento mais amplo, que recomenda um olhar crítico. O pedido formulado pelo relator da CPI do crime organizado, voltado ao indiciamento de ministros do Supremo sem base legal, não constitui apenas um equívoco técnico. Trata-se de um erro histórico, que nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o papel dos poderes e os poderes das comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho absoluta certeza, senhores ministros, de que o tribunal vai se debruçar sobre isso, sobre essa temática, sobre os usos e abusos que têm sido sistematicamente perpetrados. Tanto pior que a proposta anunciada hoje flerta com arbitrariedades, com a criminalização de decisões que concedem habeas corpus diante de grave abuso de poder. Relembro, senhores ministros, que é elementar
até mesmo para um estudante do terceiro semestre do curso de Direito, que o indiciamento constitui ato privativo de delegado de polícia e não se aplica a crimes de responsabilidade, que seguem procedimento próprio, previsto na Lei 1079 de 1950. Essa lei, ao definir as competências e o rito do impeachment, atribui o processamento e o julgamento do pedido a órgãos específicos, como a mesa do Senado, a comissão especial e o plenário da Casa, sem sequer prever a atuação de comissões parlamentares de inquérito nesse contexto. Igualmente grave é a tentativa de criminalizar a concessão de habeas corpus. Trata-se de expediente historicamente conhecido como crime de hermenêutica, expressão que remonta à tradição jurídica brasileira e que já em 1896 foi denunciada por Rui Barbosa como tentativa tacanha de substituir a consciência de juízes independentes pelo arbítrio de governos prepotentes. Vamos lá, eu vou tentar dar uma traduzida porque o Gilmar ele é prolixo, eu sei que ele é. Mas o que o Gilmar também fundamentou aqui? De que esse indiciamento dos ministros do STF não obedece um rito, tá? Ele não obedece o rito para isso. Então, não é uma CPI que é capaz de fazer esse tipo de indiciamento, tá? Esse tipo de denúncia, no caso. Tem que passar por um rito próprio de crimes de responsabilidade aos ministros do STF. Primeiro ponto. Segundo ponto que ele está falando agora, que eu acho de extrema importância, é uma tentativa de criminalizar os ministros que analisaram os habeas corpus dessa CPI, sendo que essa é uma prerrogativa desses ministros. Isso não tem que ser criminalizado. É a mesma coisa que criminalizar a atuação de um advogado criminalista. Como eu sempre falo aqui. Todo mundo fala, mas porque o Cacá está defendendo Ibanez. O Cacá, ele vai defender quem pagar ele, quem nomear ele advogado. E ele entender que ele tem que defender aquele cliente. Porque é prerrogativa do advogado e direito do cliente. Todo mundo tem direito a acessar um advogado nesse país. Se ele não acessar, se ele não conseguir constituir, o Estado lhe dará um dativo. É até escrito na lei. Está na lei isso. Exatamente na lei. Então, se você não pode, você vai atrás da defensoria, você não, o Estado te arruma um. Ninguém fica sem advogado. Isso é do Estado brasileiro. Todo mundo tem direito. Então, não adianta você criminalizar a concessão de um habeas corpus. Não adianta você criminalizar a conduta de magistrados que proferiram sentenças num processo. Eu acho que o que a gente tem que analisar é atitudes, como eu já falei aqui, a questão do Toffoli, a questão do André Mendonça, que eles tiveram atitudes bastante parecidas na questão do caso Master, e todo mundo fica glorificando o André Mendonça, sendo que ele também obedece a interesses dos seus comparsas bolsonaristas. Então, isso tem que ser identificado, passar por um processo de responsabilização, tentar entender, mas você criminalizar ministros porque concederam habeas corpus, faça meu favor. Dá licença, me respeita. Infelizmente, o uso abusivo do instrumento do impeachment tem sido uma prática corriqueira em nossa história recente. Relembro apenas que, no curso da ADO 26, foram oferecidas denúncias pela prática de crime de responsabilidade em face dos ministros Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, os únicos que, àquela altura, haviam votado pela procedência do pedido. Esse tipo de conduta, despida de qualquer base fática e legal, consubstancia uma insólita tentativa de minar a independência judicial e de pressionar os membros desta Suprema Corte. Exatamente. A Lei da Leão falou um negócio aqui. Um advogado e uma boa defesa, não a segurança da liberdade. Exatamente, gente. Você não está defendendo o seu cliente porque ele vai ser solto.
Você está defendendo o seu cliente para que ele tenha. Então, ele vai para o regime prisional correto, para que ele tenha a aplicação da pena correta, conforme aquele crime. Observando os fatos, para que a sentença seja aplicada adequadamente. É para isso que serve o advogado. O advogado não está indo lá para soltar cliente só. Não é para isso que a gente serve, não. Pelo amor de Deus. Ter que explicar uma dessa por uma pessoa que é um operador do direito, que é o Alessandro Vieira, é escancarado, gente. Escancarado. O factoide escancarado contra o STF. Ele enfiou a CPI no rabo. Foi isso que ele fez. No rabo, gente. Bora lá, através do Superchat do Super Stickers, através do Pix folhademocrata@gmail.com. Nós temos os livros em Superchats de R$100 e também a nossa Eco Bag, mais o mousepad com R$120. Rafa, se você estiver por aí, eu vou pegar seu livro com meu amigo amanhã, tá? Ele é o secretário, o assessor do Adriano Diogo, tá? O Adriano Diogo não me mandou, deixou com esse meu amigo. Ele achou que a gente fosse se ver, mas a gente não se encontrou ainda. Tá bom? Eu acredito que amanhã eu consiga pegar com ele. Vamos lá, vamos ver o Gilmar. Ainda em relação ao conteúdo do relatório divulgado pela CPI, chama atenção o fato de que, conforme apontado por jornalistas independentes, uma comissão parlamentar instaurada após o massacre de 120 pessoas nos complexos de Alemão e da Penha no ano passado não tenha promovido sequer a quebra de sigilos de milicianos ou integrantes das facções que controlam territórios no Rio de Janeiro. Volto a repetir, porque é chocante. Ela foi instaurada para investigar o crime organizado, ministro, no Rio de Janeiro. E essa comissão, instaurada após o massacre de 120 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha no ano passado, não promoveu sequer a quebra de sigilos de milicianos ou integrantes das facções que controlam territórios no Rio de Janeiro. Ou seja, gente, serviu para que essa merda? Fala para mim. Para que serviu essa CPI? Para indiciar ministro do STF? É sério? E foi o que eu falei aqui para vocês agora no começo. Não é para isso que ela... Não foi para isso que ela foi instaurada? Não é esse o objetivo a que ela serve? Por isso, causa perplexidade que o relator da CPI, oriundo das fileiras policiais, não tenha dirigido suas apurações para aqueles que, abandonando o dever público, cruzaram para o lado das milícias e passaram a oprimir as próprias comunidades que deveriam proteger. O relatório apresentado, com todas as vênias, revela verdadeira cortina de fumaça ao deixar de enfrentar o grave problema a que se propôs e ao dedicar-se a engrossar a espuma midiática contra o Supremo Tribunal Federal, na expectativa de produzir dividendos eleitorais para certos atores políticos. Esse desvio de finalidade suscita preocupação, mas aqui o desvio não é algo inocente, do ponto de vista administrativo. É crime, está na lei de abuso de autoridade. Esse desvio de finalidade suscita preocupação legítima quanto ao uso indevido de instrumentos que deveriam servir ao fortalecimento das instituições e à proteção da sociedade. Não se trata de negar o papel das comissões parlamentares de inquérito. Ao contrário, as CPIs constituem instrumentos legítimos e essenciais ao controle do exercício do poder. Mas exatamente por isso, seu uso exige responsabilidade, sobriedade e compromisso com a verdade dos fatos. Eu já tive a oportunidade de dizer em nota à imprensa e também no plenário, na presença, inclusive, de integrantes da CPMI, eu adoro que o que Gilmar a quebra sempre de tá falando sigilo um não negocinho. significa quebra de sigilo, ruptura de sigilo. Significa apenas transferência do sigilo.
quem quebra tem que guardar o sigilo e não proceder a vazamentos, como nós vimos naquele caso lamentável, ministro André, em que conversas íntimas foram vazadas de maneira sistêmica para constrangimento de todos que, de alguma forma, contribuíram para isso, quando nós sabemos que é elementar. Se está na lei de interceptação telefônica, que conversas que nada tenham a ver com a investigação devem ser eliminadas. É preciso ter cuidado com isso. E é preciso que nós tenhamos esse respeito. Mas, pelo contrário, os episódios foram lamentáveis. Em relação a vídeos que foram colocados lá, se conta que velhos, pessoas idosas, integrantes da CPMI, entraram com óculos especiais para gravarem cenas. Constrangedor, ministro. Vergonhoso. É como se é a infantilização de gente velha. Se deem um pouco respeito. Se preservem. Gente que tem netos e tem filhos se comportando como infantiloides. Eu fico com vergonha. Eu sou um aluno do Senado. Eu constituí a minha vida indo ao Senado, em 76, ouvindo Paulo Brossard, Marcos Freire, Jarbas Passarinho, Petrônio Portela, Franco Montoro. Era uma gente de um outro formato, de uma outra estirpe. Aprendi muito com eles. Se essa gente já não sabe nada, podem ver os filmes, os discursos. Podem aprender muito. Eu já tive a oportunidade de dizer ao Moro aqui, aproveite a biblioteca do Senado. Ela é útil, ela ensina. Mas é preciso que as pessoas leiam. Também a videoteca do Senado pode ajudá-los. Se não tem mais gente daquela estirpe, ou se tem poucos, é bom que se mire no exemplo do passado. As instituições, elas são maiores do que os componentes atuais. Graças a Deus é assim. Porque a história tem os seus ciclos. Talvez a gente não esteja vivendo o melhor. É preciso ter essa dimensão. Mas é preciso também que a gente tenha a capacidade de dizer que coisas erradas não devem ser repetidas e devem ser coartadas. Cara, que lapada do Gilmar Mendes, hein? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!